Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para dar continuidade ao nossas aulas de geometria analítica e o tema da aula de hoje será equações da reta de forma geral. Tá? Primeiramente a gente vai começar com a equação da reta, tá bom? Então, só para relembrar, quem ainda não viu a aula anterior, vá lá no nosso canal e assista, tá? Assista a aula anterior que a gente fala de alinhamento de pontos, área de triângulo, entre outros, ok? Então, simbora para a aula de hoje. Então, gente, vamos falar de equação de reta. Dado 3 pontos, vamos chamar aqui, né, como a notação que a gente já conhece, A, XA, YA, B, XB, YB, C, XC, YC. A gente lembra da aula anterior, né? Então, novamente, quem não viu ainda, vá lá assistir, que A, B e C são colineares se esse determinante aqui é zero, ok? Então, a gente diz que os 3 pontos eles são colineares, eles estão alinhados, né? É equivalente, se esse determinante aqui vale zero. Então, dado 2 pontos A e B, então a gente tem um plano cartesiano, e dado 2 pontos, vamos fazer um desenho aqui para tentar ajudar. A gente tem um ponto aqui A, a gente tem um ponto aqui B. Então, ele tem coordenadas XB, YB. XA, YA. Ok. A pergunta é, será que é possível descrever a equação dessa reta que une esses 2 pontos? Certo? Lembrando que existe apenas uma, né? Apenas uma única reta que liga esses 2 pontos, não é verdade? Ou seja, existe uma única reta que passa por esses 2 pontos. Ok. Então, esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Será que é possível a gente determinar a equação dessa reta? Para isso, a gente vai considerar um outro ponto P, tá? Vamos pegar ele aqui, um ponto P, com coordenadas que a gente não conhece, né? Vamos chamar de x e y, e tentar encontrar uma expressão satisfeita pelas coordenadas deste ponto P, tá? Essa expressão nos dará a equação da reta, né? Ou seja, todos os pontos sobre a reta satisfarão essa equação. Ok. Então, já que a gente tinha o ponto A, o ponto B, né? A gente quer encontrar a equação da reta. A gente pegou um outro ponto P aqui no meio, certo? Então, os pontos A, P e B devem ser colineares, correto? Ou seja, eles devem ser alinhados. Usando, então, a propriedade, se os 3 pontos estão alinhados, então, né, a gente tem que o determinante dá zero. Que determinante? Esse determinante que a gente coloca a abscissa do ponto P, a ordenada do ponto P, certo? Lembrando aqui, né? A, XA, YA, o P é XY e o B é XA, YA. Então, esse determinante aqui tem que ser zero, porque os 3 pontos estão sobre a mesma reta. Então, desenvolvendo aqui o determinante, né? Vamos tentar fazer aqui, né? Vou apagar aqui e tentar fazer aqui no cantinho. Vamos tentar fazer aqui esse determinante para vocês verem, né? O que está acontecendo. Então, ó, XA, XY1, XA, YA, XB, YB, certo? E aqui a gente tem, repete então o XY, XA, YA, XB, YB, certo? Lembra dessa regrinha, né? E calcula aqui os produtos pelas diagonais aqui. Na aula anterior a gente fez vários exemplos assim, né? E depois calcula esses produtos aqui, né? Então, desenvolvendo esse determinante, ao desenvolver esse determinante, a gente encontra essa expressão aqui, ó. X vezes YA, XB vezes Y, XA vezes YB, menos XB, YA, YBX, menos XA, Y, igual a zero. Reajustando os termos, né, pegando os termos aqui que tem x, né, a gente tem um aqui e a gente tem o outro aqui, certo? Colocando x em evidência, a gente tem x que multiplica YA
menos YB. Fazendo o mesmo com Y, a gente tem esse termo e a gente tem esse termo. Então, colocando o Y em evidência aqui, ó, a gente tem Y que multiplica XB, né, XB menos XA, certo? Mas, e aí os dois termos que sobraram aqui, que é esse termo e esse termo, né? XA vezes YB menos XB vezes YA, tá? Isso igual a zero. Vamos chamar YA menos YB de A, XB menos XA de B e XAYB menos XBYA de C, né? São três números, não é verdade? Então, a gente tem a equação AX mais BY mais C igual a zero. Ou seja, as coordenadas do ponto P que a gente encontra, que a gente supõe que está sobre a reta, deve satisfazer essa equação, em que A, B e C eles dependem exclusivamente das coordenadas dos pontos A e B. Tá? Essa equação é chamada de equação geral da reta. Tá? Então, o que é a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B? É essa equação satisfeita pelas coordenadas de qualquer outro ponto que a gente supõe estar sobre a reta. Tá? É claro aqui, por exemplo, né, a observação, que se o Azinho é zero, olha quem é o Azinho. Olha quem é o Azinho, né? Se o Azinho é zero, então YA menos YB é zero. Se YA menos YB é zero, então o YA tem que ser igual a YB, certo? Ou seja, a ordenada do ponto A é igual à ordenada do ponto B. Então, se a gente olhar no plano, o que a gente está dizendo? Que o YA é igual a YB, então eles estão nesse mesmo ponto aqui, ó. Então, os dois pontos estão na mesma altura, certo? Então, por exemplo, vamos supor que o XA está aqui, que o XB está aqui. Significa que o ponto A é esse ponto. Significa que o ponto B é esse ponto. Então, a reta ela é paralela ao eixo X, tá vendo? Certo? E a mesma coisa se a gente supor que o B é zero, certo? O XB vai ficar sendo igual a XA. Certo? Então, a reta seria vertical. Então, se os dois casos, vamos supor que acontece as duas coisas, né? Vamos supor que A e B são zero. Vamos supor que acontece ambos, né? Ou seja, as duas coisas. Se as duas coisas forem verdades, então os pontos eles têm a mesma coordenada x e a mesma coordenada y. Então, os pontos A e B são iguais. Certo? Mas a gente está tomando por hipótese que A é diferente de B. Tá? Então, como A é diferente de B, esse fato não pode acontecer simultaneamente. Ou seja, os coeficientes A e B da equação, eles não são simultaneamente nulos. Ok? Beleza. Vamos lá em um exemplo aqui. Obtenha a equação da reta, que passa pelos pontos Q, 4, 3 e R, 0, 7. Então, de acordo com o que a gente viu anteriormente, para a gente encontrar a equação da reta, basta supor um ponto P de coordenada XY pertencente a essa reta. Certo? Então, vamos lá. Vamos supor que a gente tem um ponto P, XY, certo? Que pertence à reta R que liga os pontos Q e R. Então, como o ponto P ele pertence à reta, ele é colinear. Então, P, Q e R são colineares. Se eles são colineares, esse determinante aqui é zero. Certo? Então, vamos calcular esse determinante e verificar que esse determinante igual a zero vai nos dar a equação. Então, vamos lá. X, 4, 0. Y, 3, 7. 1, 1, 1. Aí a gente repete. X e Y, 4 e 3, 0 e 7. E aí a gente calcula esse determinante. Só lembrando, né?
grandes diagonais, multiplicando. Então, a gente tem 3x, y vezes 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4 vezes 7, 28. Certo? Agora, a gente faz por outro lado. 0 vezes 3 vezes 1, 0. 7 vezes 1 vezes x, 7x. Então, é esse menos 7x, 1 vezes 4 vezes y, mais 4y. Certo? Então, a gente tem a seguinte equação, né? Isso aqui é igual a 0. Então, a gente tem que 3x menos 4y, certo? Menos 7x mais 28 igual a 0. Então, 3x menos 7x, 4x, né? Menos 4x menos 4y. Vamos passar esse 28 para o outro lado, igual a menos 28. Multiplicando por menos 1 para a gente ficar com a equação em somas, a gente tem 4x mais 4y igual a 28. Então, a gente encontra a equação da reta. Qual é a equação da reta satisfeita? 4x mais 4y igual a 28. Note que a gente tem 4x, 4y e 28, que também é múltiplo de 4. Então, a gente pode dividir toda essa equação por 4. Então, dividindo a equação por 4, a gente chega na equação, ó, x, né, já que eu vou dividir por 4, então, 4x dividido por 4, cancela o 4. Então, x. Tá aqui, ó. 4y dividido por 4, y. Então, mais y. Tá aqui. E 28 dividido por 4, 7. Certo? Então, a gente chega nessa equação aqui, x mais y menos 7 igual a 0. Que é equivalente a x mais y igual a 7, por exemplo. Tá bom? Então, é a forma da gente calcular. Então, no final, se der tempo, a gente faz esse exemplo aqui, mas, de qualquer maneira, fica como exercício. Determinar a equação da reta, que passa pelos pontos A e B. Ok. Dada uma reta no plano, né? A gente tem uma reta no plano. Automaticamente, essa reta ela determina um ângulo a partir do eixo x. Né? A gente tem uma reta R, ela determina a partir do eixo x um ângulo que a gente vai chamar, por exemplo, aqui de alfa. Né? Ela determina esse ângulo aqui. O ângulo entre a reta e o eixo x. Tá? Vamos chamar de alfa a medida desse ângulo. Né? A gente está entrando no que a gente chama de teoria angular. Vamos chamar de alfa a medida do ângulo que essa reta forma com o eixo x. Essa medida, pessoal, ela é considerada a partir do eixo. Então, é a partir do x até tocar na reta. Tá bom? Ok. Então, esse ângulo alfa, ele é chamado de inclinação da reta, tá? Alfa é chamada de inclinação da reta. Inclinação da reta R. Então, aqui, por exemplo, né? A gente tem a reta R, certo? E aqui o ângulo alfa, medido a partir do eixo X. Tá? Então, esse é o ângulo alfa. Por que a gente fala a partir do eixo X? Porque a reta ela pode estar em outras situações, não necessariamente dessa forma que a gente tem aqui nesse exemplo, né? Não necessariamente. Por exemplo, existem três situações possíveis, né? O ângulo alfa ele pode ser entre 0 e 90, então a reta estará nesse sentido, né? A gente diz que ela é uma reta crescente, tá? Ela pode estar, se o alfa for entre 80 e 180, ela pode estar nesse sentido, a gente diz que ela é decrescente, tá? Tá bom? E observe que aqui, o ângulo não é esse ângulo. Vou até colocar em vermelhinho, ó. Não é esse ângulo, ó. Não é esse ângulo que a gente considera. A gente considera, na verdade, é esse ângulo aqui. Certo? Então, esse é o ângulo em questão. Essa é a inclinação da reta, tá? E temos o caso em que alfa é 90 graus. Nesse caso, a reta ela é perpendicular ao eixo x, né? Então, a gente tem o eixo x e o eixo y, a reta ela é perpendicular ao eixo x, tá ok? E tem o caso em que a reta ela é paralela ao eixo x, ou seja, ela é perpendicular ao eixo y, tá? Quando ela é perpendicular ao eixo y, a gente diz que a inclinação é zero.
tá bom? O ângulo alfa é 0. Ótimo. Então, dada uma reta R com uma inclinação alfa, né, a gente define o que a gente chama de coeficiente angular da reta. O que é para a gente o coeficiente angular da reta? É a tangente trigonométrica de sua inclinação alfa. Então, a gente tem a reta, certo? A gente tem a reta, a inclinação alfa, certo? É o que a gente chama de inclinação. E a tangente de alfa é o que a gente chama de coeficiente angular. Aqui, pessoal, temos que tomar cuidado, tá? Vou colocar assim, ó, observação. Alfa é o que a gente chama de inclinação, ok? E tangente de alfa é o que a gente chama de coeficiente angular. É muito comum a gente ver confusões no sentido, considere a reta de coeficiente angular 45 graus, tá? Então tomem cuidado, quando você fala a reta de 45 graus, você está falando da inclinação. Então você está falando a reta com inclinação de 45 graus, não a reta de coeficiente angular 45 graus, ok? Então é só uma observação. Usando trigonometria e semelhanças de triângulo, vamos fazer um desenho aqui para a gente tentar entender isso, olha. A gente tem aqui x, y. Vamos colocar aqui o YA. O XA. Vamos colocar aqui o XB. E aqui o YB, por exemplo. Então o B está aqui. O A está aqui e a reta está passando aqui. Então, olha. Vamos traçar aqui. Então, se a gente usa trigonometria, esse ângulo alfa que a reta vai fazer aqui, ó, né? É esse mesmo ângulo alfa aqui, né? A gente tem duas retas aqui que é paralelas, né? Essa reta com o eixo X e o cortado por um transversal que é a nossa reta R. Então, esse ângulo alfa, ele é igual aqui e aqui. Então, eu posso usar tangente, a definição da tangente de alfa, nesse triângulo retângulo aqui, ó. Deixa eu colocar ele em vermelho. A gente pode usar nesse triângulo retângulo aqui, né? Vamos utilizar a definição de tangente desse ângulo. Aqui é alfa. Então, quem é tangente de alfa? Por um lado é m, né? A gente definiu como sendo m. Por outro lado, tangente de alfa é cateto oposto, só lembrando da trigonometria, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? É esse pedaço aqui, né? É esse tamanho aqui, que é igual a esse tamanho aqui, que é YB menos YA. E quem é o cateto adjacente? Esse pedaço aqui de baixo, que é igual a esse segmento aqui, que é XB menos XA. Então, o coeficiente angular é YB menos YA dividido por XB menos XA. Ok? Então, pessoal, para a gente for calcular o coeficiente angular da reta, basta fazer, se a gente conhece dois pontos que estão sobre a reta, né? Vamos supor que aqui a gente conhece os pontos A e B. Basta fazer essa variação da ordenada dividida pela variação das abscissas. Ok? Então, por exemplo, determine o coeficiente angular da reta, exemplo 2. Determine o coeficiente angular da reta R, que passa pelos pontos A e B, certo? Então, eu quero determinar os coeficientes angular dessa reta. Então, pessoal, fica atento. Eu quero o coeficiente angular. Então, eu quero alfa? A princípio, não. Certo? Eu quero a tangente de alfa. Então, como a gente aqui nesse caso, a gente não conhece o alfa a princípio, certo? A gente sabe quem é o ponto A e quem é o ponto B. A gente tem as coordenadas dos pontos. Então, não faz sentido a gente usar que o m, o coeficiente angular, é tangente de alfa. É melhor a gente usar a definição que a gente acabou de obter, que m é a variação das coordenadas dividido pela variação das abscissas. Certo? Então, é isso que eu vou fazer. Então, m é a variação das ordenadas, YB menos YA, dividido pela variação das abscissas. E observe o seguinte, se é YB menos YA, a gente deve manter aqui a ordem, tá? É XB menos XA. Ok. Então, quem é YB? 12.
Quem é XA? YA, perdão, 9. Então, 12 menos 9. Quem é XB? Menos 3. Quem é XA? Menos 6. Então, a gente tem que o M é 12, vamos lá, 12 menos 9, dividido por menos 3, menos a abscissa do A é 6. Então, 12 menos 3, menos 6. Então, 12 menos 9, 3. Menos 6 menos 9, menos 3 menos 6, perdão, menos 9. Ok? Então, dividindo aqui por 3, a gente tem que aqui sobra 1, aqui sobra 3. Então, M é menos 1/3. Então, quem é o coeficiente angular? Observe o seguinte, a gente nem sabe ainda a reta, mas a gente sabe que o coeficiente angular é menos 1/3. Então, outro exemplo. Determine a inclinação da reta R que passa pelos pontos A e B. Agora eu quero saber a inclinação. Então, eu quero o valor de alfa. Ok? Como que a gente vai saber o valor de alfa? A gente sabe que o M, o coeficiente angular, certo? É tangente de alfa. Então, para a gente encontrar o valor de alfa, a gente tem que encontrar primeiro o valor de M. Então, a forma da gente calcular a inclinação, o valor de alfa, é encontrando primeiro o valor de M. E o valor de M a gente obtém a partir da expressão que a gente conhece, né? M é YB menos YA dividido por XB menos XA. Então, vamos lá. Quem é YB? 0. Então, YB. Quem é YA? Menos 2. Quem é XB? 1. Quem é XA? 3. Então, a gente tem 0, vamos até fazer aqui devagarzinho, ó, 0 menos 2, dividido por 1 menos 3. Então, menos vezes menos, mais. Então, 2. Então, é 0 mais 2. Dividido por 1 menos 3, que é menos 2. 2 dividido por 2, 1. Mais dividido por menos, menos. Então, menos 1. Então, o M vale menos 1. E agora, pessoal, eu encontrei o valor de alfa? Não, eu encontrei o valor de M. Como que eu vou encontrar o alfa sabendo que o M é menos 1? A gente vai ter que utilizar o círculo trigonométrico. A gente olhando no círculo trigonométrico, a gente vê que tangente de alfa igual a menos 1 implica que alfa vale. Então, alfa vai ser arco, que a tangente é menos 1. E isso, olhando no círculo trigonométrico, uma tabelinha, a gente vê que alfa é 135 graus. Tá? Então, alfa vale 135 graus. Então, qual é a inclinação da reta que passa pelos pontos A e B? Alfa igual a 135 graus. Então, pessoal, o que a gente tem que tomar cuidado? Com a questão. A gente quer saber o valor de alfa ou o valor da tangente de alfa, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que saber na hora de ler. Né? De ler a questão, a gente tem que saber se a gente está procurando a tangente ou se é o ângulo alfa. Tá bom? Ok. Seguindo, então, pessoal, vamos falar agora de... A gente falou da equação geral da reta, vamos falar aqui um pouco da equação da reta. Qual é a diferença de equação geral da reta e equação da reta? Basicamente, pessoal, nenhuma, tá? De uma a gente chega na outra, tá? Então, vamos considerar uma reta que a gente tem a equação geral ax mais by mais c igual a 0. E tomar dois pontos A e B, certo? Pertencentes a essa reta. Então, como a gente já fez, né? Se a gente pega um outro ponto P de coordenada x, y sobre essa reta, os pontos P, A e B são colineares. E aí esse determinante aqui vale 0. A gente já desenvolveu esse determinante, a gente chega nessa equação, né? Certo? Onde o A é esse cara, o B é esse cara aqui, e o C é essa expressão aqui. Então, dessa forma, a gente tem o A, o B e o C. Certo? Ok.
Então, pela definição, o coeficiente angular ele é tangente de alvo. Só que também é YB menos YA dividido por XB menos XA. Certo? Mas notem, quem é YB menos YA? Se a gente olha aqui na expressão aqui de cima, olha. YB menos YA é exatamente menos A, né? Quem é menos A? É menos YA menos YB. Menos vezes menos, mais. Então, menos vezes menos, mais. Menos vezes mais, menos. Então, é o menos A. Então, a gente tem que o M, ele é menos A, dividido por, quem é XB menos XA? É o valor de B. Então, o M, ele é menos A sobre B. Então, dado uma equação geral, é mais fácil, né? Se a gente já conhece a equação geral da reta, fica fácil de encontrar o coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? É dividir o coeficiente A pelo coeficiente B e trocar o sinal, certo? Então, por exemplo, considere a reta de equação menos 4x mais 12y mais 8 igual a 0. Então, pessoal, o coeficiente angular da reta R é M igual a menos A sobre B, né? Como a gente viu. Quem é o valor de A na nossa reta? Lembrem-se, a reta ela tinha a equação AX mais BY mais C igual a 0. Então, o valor de A é quem está acompanhando aqui o X. O valor de B é quem está acompanhando o Y. E C é o termo independente. Então, quem é A na nossa reta? O A vale menos 4. Quem é o B? 12. E quem é o C? 8. Então, quanto vale o valor de M? Menos A sobre B. Mas quem é A? Menos 4. Então, pessoal, tomar cuidado aqui, ó. Menos, que já é da expressão, certo? Menos 4, que é o valor de A, sobre B, que vale 12. Simplificando, né, dividindo tudo por 4, a gente tem o menos, que é da expressão, menos 4 dividido por 4, menos 1. 12 dividido por 4, 3. Agora sim, esse menos vezes esse menos, mais. Então, M vale 1/3. Ok? Então, quem é o coeficiente angular? 1/3. Fácil, né? Dada a equação geral, para a gente descobrir o coeficiente angular, basta dividir o coeficiente do x pelo coeficiente do y e trocar o sinal. Ok, pessoal? Então, outro exemplo. Determine o valor de B, sabendo que o coeficiente angular da reta, então eu estou dando o coeficiente angular da reta de equação 8x mais by, então eu quero saber quem é esse bzinho, igual a 0, é m igual a 2. Então aqui, pessoal, eu já estou dizendo para vocês quem é o coeficiente angular e quero saber quem é o valor de b. Então, novamente, a gente vai usar a expressão, né? Sabemos que o coeficiente angular da reta é dado por menos A sobre B. Ok? E aí, aqui a gente tem que ter atenção. A gente conhece o valor de A. A gente sabe que o A vale, então, olhando para a reta, olha, o A é quem acompanha x. O A vale 8. A gente conhece o valor de B? Não, é o que a gente quer descobrir. Mas a gente conhece o valor de M. Foi nos dado que o M vale 2. Então, a gente tem uma equação aqui, ó, M igual a menos A sobre B, que envolve 3 variáveis, né? M, A e B, das quais a gente conhece o M e o A. Então, é possível determinar o B. Vamos lá. Então, por um lado, a gente tem que o M vale 2. Foi dado no exercício. Por outro lado, é menos A sobre B. E o A a gente conhece que vale 8, né? Então, menos, né, da expressão aqui, menos o A vale 8 sobre B. O B a gente desconhece. Então, se a gente multiplica cruzado, a gente tem a equação assim, ó, menos 8 sobre B igual a 2. Lembrando que 2 é como se fosse 2 por 1. Então, vou multiplicar cruzado aqui, ó.
Menos 8 vezes 1, menos 8. 2 vezes b, 2b. É onde tem essa equação aqui, ó. 2b igual a menos 8. Então, para poder descobrir o valor de b, basta dividir por 2. Então, dividindo por 2, a gente tem que o b é 8, menos 8 sobre 2. 8 dividido por 2, 4. Então, o b vale menos 4. Ok? Então, pessoal, dado uma equação geral, a gente consegue determinar os coeficientes angulares. Coeficiente angular da reta, né? Dada a equação geral, a gente consegue determinar o coeficiente angular da reta a partir dos coeficientes da equação geral. Então, pessoal, a gente tem três situações aqui. Se a gente conhece dois pontos sobre a reta, a gente consegue determinar o coeficiente angular a partir das variações, né? YB menos YA dividido por XB menos XA. Se a gente conhece e desse coeficiente angular, né, a gente consegue determinar o alfa. O alfa, ele é, lembrando que a tangente de alfa, né, é o m. Então, a gente consegue determinar alfa. Se a gente não conhece dois pontos sobre a reta, a gente conhece, por exemplo, a equação geral. Então, se a gente conhece a equação geral, ax mais by mais c igual a 0, a gente pode determinar o coeficiente angular a partir desses coeficientes da equação geral. Então, pessoal, pode surgir uma dúvida. Professor, quando que eu vou usar a expressão YB menos YA sobre XB menos XA, ou quando eu vou usar a tangente, ou quando eu vou usar a equação geral da reta? Certo? Então, pessoal, isso aí vai variar de exercício a exercício, tá? A gente tem que detectar qual é a situação que a gente se encontra. Por exemplo, eu peço para vocês, determine a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B e determine o coeficiente angular dessa reta. Vocês podem usar a variação dos pontos, eu estou dando 2 pontos. Porém, se eu der para vocês, por exemplo, determine o coeficiente angular da reta com inclinação alfa igual a 45 graus, que passa pelo ponto 1, 0,1, por exemplo. Pronto, eu já dei para vocês a inclinação, então vocês podem usar que o alfa é tangente de m. O m é tangente de alfa, né? Vocês podem usar que o m é tangente de alfa. Se caso eu der para vocês, considere a equação geral da reta, e dou a equação ax mais by mais c, vocês têm que ter ciência que vocês vão ter que usar que o m é menos a sobre b. Ok? Então, assim, tudo depende do exercício, tudo depende da situação em que vocês se encontram. Ok. Agora, pessoal, uma outra pergunta que surge é a seguinte. Vamos supor que a gente tem uma reta e se a gente tem um ponto P0, um ponto dessa reta, e a gente conhece o coeficiente angular da reta. Então, olha, até o momento eu sempre venho dando ou a equação geral ou 2 pontos na reta. E a gente consegue determinar a reta, né, usando aquele determinante, lembra? Usando o determinante, né, x, y1, xa, ya1, xb, yb1, a gente consegue determinar, isso aqui nos dá, determina a equação geral da reta. Será que a gente consegue determinar essa equação geral da reta conhecendo apenas um ponto sobre a reta e o coeficiente angular? Certo? Então, essa é a nossa próxima questão. A pergunta é essa. Teria como a gente determinar a equação da reta a partir do coeficiente angular e de um ponto sobre essa reta? Ok, então vamos lá. Então, vamos considerar um ponto P de coordenadas xy qualquer sobre essa reta. E a gente sabe que alfa ou m igual a tangente de alfa é a inclinação da reta e que o P0 é um ponto sobre a reta. Então, vamos considerar o nosso desenho aqui. Ó. Então, a gente tem um ponto P0 aqui, certo? E a inclinação da reta a gente sabe que é alfa. Ok. Então, se a gente usar a definição aqui, pessoal, quem é tangente de alfa? Por um lado, a gente sabe que é o m, que foi dado para a gente, né? A gente conhece essa inclinação, a gente conhece o valor de alfa. Só que usando a definição, a tangente de alfa ela é cateto oposto dividido por cateto adjacente, né? Lembrando disso? Tangente de alfa
é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? Olha, vamos olhar para esse alfa, mas não aqui, vamos olhar para esse alfa aqui, né? Já que o ângulo é o mesmo. A gente tem aqui duas retas paralelas, né? Essa reta é o eixo X, cortados por essa transversal. Então vamos olhar para alfa aqui. Quem é esse ângulo? Quem é a tangente desse ângulo alfa? Cateto oposto, certo? Dividido pelo cateto adjacente. Mas quem é esse cateto oposto? É esse mesmo tamanho aqui, y menos y0. Então a gente tem m, que é tangente de alfa, igual a y menos y0, dividido por esse pedaço aqui, que é x menos x0, né? Tudo é x, esse pedacinho é x0, então esse pedaço é x menos x0. Então a gente tem que o m é y menos y0 dividido por x menos x0. Multiplicando cruzado, a gente chega aqui y menos y0, lembra que como fosse 1, né? Então multiplicando cruzado, y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Tá? Essa equação aqui é o que a gente chama de equação da reta. Então, qual que é a equação da reta que passa pelo ponto P0 com inclinação alfa ou com coeficiente angular m? É essa equação, y menos y0 igual a mx menos x0. E aí, pessoal, algumas observações aqui que podem ser tomadas são os seguintes. A equação y menos y0 igual a mx menos x0, ela independe, viu, pessoal? Ela não depende de m ser positivo ou negativo e da localização desse P0, ou seja, ela é arbitrária. Ela não depende do ponto sobre a reta e não depende se a inclinação é positiva ou negativa, ou seja, ela não depende se a reta ela é crescente, se a reta é decrescente, tá ok? Vamos supor que a reta é paralela ao eixo X, pessoal. Se a reta é paralela ao eixo X, a inclinação ela é zero, então o m é zero. Se o m é zero, a gente volta aqui nessa equação, olha, a gente está multiplicando aqui por zero. Se a gente multiplicou por zero, a gente tem y menos y0 igual a zero. Ou seja, y é igual ao y0. Ok? Então é comum também a gente encontrar a equação da reta simplesmente assim. Y igual a 2. Né? Isso aqui representa uma reta. É a reta paralela ao eixo X, passando aqui no ponto P0 igual a 2. Ok. Se a reta ela é paralela ao eixo Y, pessoal, ela tem a mesma abscissa x0, tá? Bom? E não tem coeficiente angular. Exemplo. Vamos determine a equação da reta que passa pelo ponto A e tem coeficiente angular m igual a 2. Então, pessoal, é bem simples. Olha, quem é o nosso ponto P0? É o ponto A. Menos 1, 4. Quem é o nosso coeficiente angular m? 2. Então, basta substituir na expressão, olha. Y menos y0 igual a m x menos x0. Quem é x0? É a coordenada x do ponto A. Quem é y0? A coordenada y do ponto A. Então, a gente tem y menos o y0, que é 4, igual ao mx menos o x0, que é menos 1. Então, y menos 4 igual a 2, que multiplica. Menos vezes menos, mais. Então, x mais 1. Que é essa equação que a gente tem aqui, né? Y menos 4 igual a 2x mais 2. Distribuindo aqui, né? 2 vezes x, 2. 2 vezes 1, 2. Então, a gente tem essa equação aqui. Isolando aqui as variáveis, né? Passa o y para o lado de cá, por exemplo. Então, fica 2x menos y, né? Ou, se vocês preferirem, pode passar o 2x para cá, né? A gente tem y menos 2x, passa o 4 para cá, igual a 2 mais 4. Então, y menos 2x igual a 6, certo? Que é equivalente a y menos 2x menos 6 igual a 0. Multiplicando por menos 1 é equivalente a 2x menos y mais 6 igual a 0. Então, todas as duas aqui representam a equação da mesma reta. Ah, professor, eu cheguei nessa equação, preciso chegar na outra? Não.
Tá bom? Então, essa é a equação geral da reta. Ok. Então, pessoal, dado um ponto e o coeficiente angular, a gente pode determinar a equação da reta, que passa por aquele ponto com aquele coeficiente angular. Ótimo. Então, agora, utilizando essa expressão, a gente pode determinar o que a gente chama de equação reduzida da reta. Como o próprio nome já diz, é a forma mais simples de escrever a reta. Então, pessoal, a gente vimos que a equação da reta R, que passa pelo ponto A de coordenada xa e ya, e tem coeficiente angular m, ela é assim, né? Y menos ya, a gente chamava de y0, igual a mx menos xa, a gente chamava de x0. No nosso caso, o x0 é o xa, o nosso y0 é o ya. Ok? Obviamente, pessoal, né, se a reta ela não é paralela ao eixo y, né, se a gente não está considerando uma reta que é perpendicular ao eixo x, essa reta ela tem que cortar o eixo y. Então, por exemplo, vou colocar os dois casos aqui, né, x, y. Vou colocar de vermelho, por exemplo, uma reta crescente. Vou colocar de verdinho uma reta decrescente. Não importa se ela é crescente ou decrescente, ela tem que cortar o eixo y, se ela não for paralela a esse eixo, né? Obviamente, não coloquei, mas se ela for horizontal também, né? Se ela for paralela ao eixo y, x ela tem que cortar também. Então, de qualquer forma, ela corta o eixo y. E quais são as coordenadas desse ponto aqui, por exemplo? Esse ponto a gente sabe que a coordenada x dele é 0. Então, a gente pode, vamos dar um nome aqui, n, por exemplo, para a coordenada y. Então, a reta ela corta em algum ponto da forma 0n. Então, agora a gente tem uma reta que a gente conhece a inclinação e que passa nesse ponto, né? Certo? 0n. Então, ela intercepta o eixo y em algum ponto da forma 0n. E aí, utilizando esse ponto e a inclinação que a gente conhece, a gente pode determinar a equação da reta, que é y menos o y0 igual ao mx menos o x0. Quem é o nosso y0? A gente vai tomar exatamente esse ponto, então é o n. Então, a gente tem y menos n igual ao m que a gente conhece, m de Maria, x menos o x0. Mas quem é x0? É 0. A gente está considerando esse ponto. Certo? Então, a gente chega nessa equação. Y menos n igual a mx menos 0. X menos 0, x. Então, fica y menos n igual a m vezes x. Passando o n para o outro lado, somando, a gente chega na equação y igual a mx mais n, que é essa equação que está aqui. Então, essa equação que está aqui é chamada de equação reduzida da reta. Tá bom? E o valor de n, esse númerozinho n aqui, é chamado de coeficiente linear da reta. Tá bom? Então, o coeficiente linear da reta é esse coeficiente n que a gente obtém aqui, onde a reta corta o eixo y. Ok. Então, por exemplo, determine a equação reduzida da reta R, reduzida, que passa pelo ponto A, 5, 7, e tem coeficiente angular m igual a 2. Então, vamos lá. Como que a gente faz isso geralmente, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente faz é encontrar a equação da reta. Tá? E depois a gente determina a equação reduzida. Então, vamos lá. Y menos ya igual a mx menos xa. Quem é o ya? 7. Né? É esse coeficiente, é esse valor da ordenada de ponto A. Igual a mx menos xa. Quem é o xa? É a abscissa do ponto A, que vale 5. Então, a gente tem y menos 7 igual a 2 vezes. 2 é o coeficiente angular que foi dado, né? Aqui. X menos 5. Então, y menos 7 igual, vamos multiplicar. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 5, menos 10. Então, a gente tem y menos 7 igual a 2x menos 10. Certo? Isolando aqui o x, né? Vamos passar o x para cá e o 10 para cá também. A gente chega na equação geral da reta y menos 2x mais 3 igual a 0. Né? A gente vai passar 10 para cá e vem somando, menos 7 mais 10, 3. Então, essa equação é o que a gente chama de equação da reta. É essa equação que a gente está procurando? Não, a gente quer a equação reduzida. Para isso, a gente isola a variável y. Tá?
Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse valor aqui e passar para o outro lado. Então, a gente tem y menos 2x mais 3 igual a 0. Então, passando para o outro lado, a gente troca o sinal. Então, menos 2x vai para lá, 2x mais 3 vem para cá, menos 3. Então, a equação da reduzida da reta é y igual a 2x menos 3. Ok, pessoal? Ok. Então, outros exemplos aqui, né? Só situando aqui em cima, né? Esse menos 3 aqui é o coeficiente linear da reta. Coeficiente linear. Né? O 2 aqui é o coeficiente angular, né? A gente já sabe disso. Coeficiente angular. Observe, y está sozinho, né? Igual a 2x menos 3. Então, pessoal, vamos fazer um exercício. Considere a equação geral da reta 2y menos 6x mais 3 igual a 0. E determine, item A, o coeficiente angular da reta. Então, vamos lá. Como que a gente vai determinar o coeficiente angular da reta? É só a gente olhar que o coeficiente angular, pessoal, vamos voltar aqui em cima, ó. Voltar aqui rapidinho, ó. O coeficiente angular da reta, olha só, ele sempre acompanha o x, ó. Está sempre aqui, ó, acompanhando o valor de x, tá vendo? Só que a gente tem que tomar cuidado que o y tem que estar sozinho. Então, vamos lá. Então, a reta é 2y menos 6x mais 3 igual a 0. Então, a gente vai isolar o y aqui. Então, como que a gente vai isolar o y? Vamos lá. 2y igual. Que não tem y, a gente joga para o outro lado da igualdade. Então, 6x, né? Vem para cá com o sinal trocado. Então, era menos, vem mais. Mais 3 vem para cá, menos 3. E aí, a gente... Tá 2y, né? Então, a gente tem que sumir com esse 2. Como que a gente faz? Passa ele para cá, dividindo, né? Então, a gente tem que y vai ser igual a 6x menos 3 dividido por 2. O 2 divide todo mundo, viu, pessoal? É muito comum vocês dividirem apenas o valor que está acompanhando o x. Não se esqueça desse cara. Isso vai modificar o seu coeficiente linear. Então, pessoal, a gente chega na equação y igual. Então, vamos separar aqui, né? 6x sobre 2 menos 3 sobre 2. O que é equivalente a dizer que o y é igual a 3x menos 3 meios. Pronto, agora sim a nossa equação está na forma, essa equação está na forma y igual a mx mais n. Quem é o coeficiente angular? Então, coeficiente angular n. Então, quem é o m? Quem está multiplicando o x, ó, que é 3. Então, esse é o nosso coeficiente angular. Item B. Determine o coeficiente linear. Quem é o coeficiente linear? Lembrando, o coeficiente linear é quem é o termo independente nessa equação aqui. É o valor de n. Quem é o valor de n na nossa expressão? 3 meios, certo? Errado. N aqui é menos 3 meios, tá bom, pessoal? Ó, tomar cuidado, a equação é mx mais n, certo? Então, é menos 3 meios. Tudo que sobrou aqui na equação vocês têm que pegar. Então, o coeficiente angular é n igual a menos 3 meios, né? Se ficar mais fácil, vocês podem escrever assim, ó. A equação ela é y igual 3 vezes x, né? Mais menos 3 meios. Agora sim, ela está, ó, m mais mx mais n. Tá? Para ficar mais fácil para vocês. E aí a terceira pergunta é, determine 3 pontos que estão sobre essa reta. Então agora a gente tem que determinar 3 pontos. O que a gente tem que ter na mente na hora de determinar 3 pontos é simplesmente o seguinte. Qualquer ponto que esteja sobre essa reta tem que satisfazer aquela equação. Certo? Então, para me determinar, determine 3 pontos sobre R. Essa que era a questão.
Para determinar 3 pontos sobre R, basta escolher valores de x ou y e aí determinar o outro. Então, por exemplo, para x igual a 0, a gente tem um ponto sobre a reta, que é y igual. Então, no lugar de x, a gente vai colocar 0. 3 vezes 0, menos 3 meios. 3 vezes 0, 0. Menos 3 meios, menos 3 meios. Então, y vale menos 3 meios. Então, quem é um ponto que está sobre a reta? X é 0 e y é menos 3 meios. Esse é um ponto que está sobre essa reta. Outro ponto. X igual a 1, por exemplo. Então, o y é 3 vezes 1 menos 3 meios. 3 vezes 1, 3. Então, y é 3 menos 3 meios. Tirando o mínimo múltiplo comum aqui. 2. 2 dividido por 1, 2 vezes 3, 6. 2 por 2, 1 vezes 3, 3. Então, o y vale 3 meios. Então, quem é um ponto B que está sobre essa reta? O x agora é 1, né? E o y é 3 meios. É outro ponto que está sobre essa reta. Um terceiro ponto, por exemplo, faça y igual a 0. Então, a gente tem 0 igual a 3x menos 3 meios. Então, a gente tem que 3x, vamos resolver a equação, vamos passar isso para cá. Então, 3x igual a 3 meios, o x vale 3 dividir 3 meios vezes 1 terço, né? Passa o 3 dividindo. Então, o x é, cancela 3 com 3, dá meio. Então, quem é o ponto C? Vou colocar aqui no cantinho. O ponto C, ele é meio, 0. Ok? Então, são 3 pontos que pertencem a essa reta. Então, pessoal, espero que tenha dado para vocês entender um pouco, né? Tirar algumas dúvidas. Eu tentei falar aqui um pouco de equação da reta. Falei das três formas, né? Que é a equação geral, a equação reduzida e a equação da reta, tá? Então, foi a aula de hoje. Espero que vocês consigam entender e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.